Olá, você está no canal Mitotvov. Confira as principais notícias de 10 de junho de 2026. A Polícia Federal confirmou, na noite desta quinta-feira, 11, a rejeição da nova proposta de delação premiada do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A decisão foi comunicada ao Supremo Tribunal Federal, encerrando mais uma tentativa do empresário de colaborar com a justiça em troca de benefícios processuais. Em seguida, temos a informação de que o general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas lançou, na última terça-feira, 9, o livro Coração da Selva, Memórias de uma Vida na Amazônia, pela editora Lumina. A obra foi apresentada na Biblioteca do Palácio da Alvorada e reúne as experiências do militar durante décadas de atuação em defesa da região amazônica. Também hoje repercute uma pesquisa realizada pela empresa Alfa Inteligência e divulgada nesta quinta-feira, 11, que aponta um cenário de empate técnico entre o presidente Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, do PL, em uma eventual disputa no segundo turno das eleições. Outro assunto importante diz respeito ao destaque internacional da estudante brasileira Ana Fink, de 16 anos. A jovem encerrou a temporada de 2026 da Texas State High School Clay Target League entre os destaques do tiro esportivo escolar no Texas, aluna da Lake Creek High School, conquistando prêmios expressivos na competição. Veja também que o governo federal pretende permitir que celulares roubados ou furtados sejam devolvidos em agências dos Correios. A medida foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira, 10, como uma forma de facilitar a devolução de aparelhos aos seus donos. A Avenida Paulista, em São Paulo, enfrentou transtornos nesta quinta-feira, 11. Uma ocorrência paralisou parte da avenida por volta das 12h50, em frente à sede do Consulado-Geral da Itália, onde uma coluna de fumaça era vista. As redes sociais registraram um incidente que causou congestionamento na região. O Supremo Tribunal Federal formou maioria, nesta quinta-feira, 11, para conceder às Big Techs um prazo de 60 dias para se adequarem às novas regras estabelecidas pela Corte. As medidas decorrem de decisões recentes sobre responsabilização das plataformas digitais. A Polícia Federal prendeu em flagrante o prefeito de Sebastião Barros, no Piauí, Pablo Carvalho, por posse ilegal de arma de fogo e munições durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão realizado pela corporação. Flávio Dino tomou posse nesta quinta-feira, 11, como ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, ou TSE. Integrante do Supremo Tribunal Federal, o magistrado passa a ocupar uma cadeira importante na Corte Eleitoral Brasileira. O ex-assessor do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, foi habilitado pela Justiça do Paraná para atuar como perito em uma ação movida contra o Itaú que discute questões financeiras complexas. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, homologou o primeiro acordo firmado entre os governos de Mato Grosso e Pará para avançar na regularização fundiária de áreas que há anos são alvo de disputa entre os dois estados. A etapa de depoimentos no processo disciplinar contra o ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, começa nesta quinta-feira, 11. A comissão responsável reúne-se para ouvir duas mulheres envolvidas no caso que ganhou repercussão nacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará da cúpula do G7 nos dias 16 e 17 de junho, em Evian-les-Bains, na França. Convidado pelo governo francês, o petista terá encontros bilaterais com o presidente Emmanuel Macron e o premier do Japão, consolidando relações internacionais do Brasil. Na área de meteorologia, amanhã desta quinta-feira, 11, inicia-se com tempo fechado e previsão de tempestades para o estado de São Paulo, o sul e sudoeste de Minas Gerais, o centro-oeste do Paraná e o oeste de Santa Catarina. Os cidadãos dessas regiões devem se preparar para possíveis chuvas intensas. O Senado Federal analisará o acordo de livre comércio firmado entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, a EFTA, bloco formado por Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. A medida ocorre em um contexto de expansão das relações comerciais brasileiras.
O Ministério Público de São Paulo denunciou nesta quarta-feira, 10, a advogada Deolane Bezerra por suposta ligação com o primeiro comando da capital, o PCC. A informação foi confirmada pela Procuradoria-Geral de Justiça. Governo bloqueia recursos do orçamento. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou o bloqueio de 24 bilhões de reais do orçamento de 2026. O congelamento atinge programas sociais, áreas essenciais da administração pública e também investimentos em defesa, em resposta à explosão de despesas. Por fim, o ex-zagueiro da seleção brasileira Ricardo Rocha foi preso nesta quarta-feira, 10, em um aeroporto do Rio de Janeiro. A detenção ocorreu no momento em que ele embarcava para os Estados Unidos, onde seria procurado por dívida de pensão alimentícia. Essas foram as principais notícias de 10 de junho de 2026. Se você ainda não se inscreveu no canal Mitotvov, faça isso agora e ative o sininho para não perder nenhuma novidade.